Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que devo fazer em caso de assédio sexual? Nunca falei disto, de todo. Portanto, foi assim uma aproximação menos profissional, da parte de uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, de uma produtora, que queria realmente uma atenção que não era profissional da minha parte. Tentou que houvesse ali mais alguma coisa. Sofia Arruda, no Alta Definição da SIC, a 17 de abril de 2021, revelava ter sido alvo de assédio sexual. Até hoje, nunca disse quem é o agressor. É uma voz de uma mulher conhecida da televisão que revelou apenas uma parte da situação que terá vivido, mas não divulgou o nome por receio. Num estudo publicado pela Associação de Apoio à Vítima em fevereiro do ano passado, 63,5% dos inquiridos dizem ter sido alvo de olhares insinuantes no trabalho. 56,8% falam de convites para encontros indesejados e 56,1% reportam contactos físicos indesejados. O que podem e o que devem fazer as vítimas é a grande pergunta que lançamos neste episódio. Vou conversar com Carmo Sousa Machado, especialista em Direito Laboral. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Carmo Sousa Machado. Olá, Ricardo. O que é o assédio sexual e em que medida é que podemos distinguir aquilo que é assédio sexual de, por exemplo, assédio moral? Ora bem, o assédio sexual, e tentando aqui não ser muito técnica, é um comportamento que não seja desejado, que tenha caráter sexual, que ocorra de forma verbal ou não verbal ou de forma física, ou seja, não é necessariamente apenas e só algo que acontece de forma física, e é um comportamento que tem como objetivo ou como efeito, no fundo, humilhar a pessoa, criar-lhe um ambiente intimidativo, um ambiente hostil, humilhante, e às vezes, ou muitas vezes, com a intenção, inclusivamente, tratando-se de factos que ocorram em local de trabalho ou em ambiente de trabalho, de uma tentativa, no fundo, que a pessoa acabe por desistir e por sair de uma empresa. Portanto, este é o caráter do assédio sexual. O assédio, mais conhecido por assédio moral, é também o mesmo comportamento indesejado ou não desejado, mas aí já com um foro muito mais alargado, baseado em qualquer fator de discriminação, quer no acesso, e estou-me a focar agora na parte de trabalho, quer no acesso ao emprego, no próprio emprego, em ambiente de formação profissional, sempre com o objetivo ou com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, de a humilhar, de a hostilizar. E um aspecto que eu gostava aqui de salientar, porque às vezes há alguma confusão nisto, é que não é um comportamento, é um processo. São vários comportamentos. Ou seja, não é uma aproximação fortuita? Não, isso não é assédio. O assédio pressupõe um processo, uma série de atos, de comportamentos, de insinuações, de aproximações, com este objetivo ou com este efeito. Não é um ato isolado. Um ato isolado poderá ter um outro enquadramento, mas não será assédio. E o assédio sexual pressupõe sempre uma contrapartida, um favorecimento da vítima que é prometido pelo agressor? Muitas vezes é por, entre aspas, porque com enormes aspas, por as ditas trocas de favores, não é? Uma promoção acelerada, um apoio nisto ou naquilo. Não tem que necessariamente ser isso. O que acontece muitas vezes, e embora o assédio seja na esmagadora maioria das vezes vertical no sentido, e novamente em ambiente de empresa, no sentido de superior hierárquico para inferior
hierárquico. Onde há uma relação de poder, não é? Exatamente, mas às vezes não é. Também há ao nível horizontal, portanto, entre colegas de trabalho e mais raramente, mas também pode existir, um subalterno relativamente a um superior hierárquico. Portanto, isto também acontece. E quando discutimos este tema, Carmo Sousa Machado, há sempre muitas questões que se levantam e uma delas é aquilo que nós, enquanto seres humanos numa sociedade moderna, entendemos por o que é assédio. A minha pergunta, no fundo, é: eu tenho 48 anos, tenho um entendimento do que é a vida e das relações entre homens e mulheres, ou entre pessoas do mesmo sexo, é indiferente, que é diferente daquilo que tem um colega meu aqui da redação, ou uma colega com 25 anos. Se calhar, para uma mulher de 25 anos, eu dar-lhe um abraço pode ser algo de repugnante e reprovável, e para mim ser uma coisa banal. Como é que isto tudo depois se encaixa naquilo que é a lei, por exemplo? Eu responderia de uma forma simplista com bom senso, mas nem sempre o bom senso abunda. Sabemos que ele não abunda, não é? Mas pronto, se houvesse bom senso, a coisa se calhar seria mais fácil. Isso nem sempre acontece. Falou na idade. A idade é obviamente um aspecto importante, mas o aspecto cultural é outro aspecto muito importante. E vivendo nós hoje em dia num mundo completamente global, obviamente digo eu, que uma pessoa portuguesa, espanhola, latina poderá ter um entendimento e uma reação diferente de uma pessoa que seja de um país nórdico, por exemplo, nos próprios Estados Unidos. Quer dizer, o que é normal é haver um cumprimento com um aperto de mão, não é normal haver um beijo na cara ou 2 beijos na cara ou um abraço. Para nós não é normal, nós não nos cumprimentamos de aperto de mão normalmente, os homens entre si sim, mas no mais normalmente não, e portanto culturalmente também há aspectos muito importantes a terem atenção, nomeadamente em ambiente de empresa, não é? A lei que existe e o enquadramento que hoje temos... A lei não define isto. É isso que lhe ia perguntar. Não. Consegue sobrepor-se a tudo isto? Consegue na medida em que faz uma definição genérica, como sempre, que depois temos que ser nós, intérpretes da lei, a concretizá-la. Portanto, faz uma definição genérica suficientemente abrangente que, no fundo, nos vai dizer aquilo que pode ser considerado assédio, e é o tal comportamento... Continuado. É por isso que explicava, não é? Indesejado, exatamente. Tem que haver, também não diz, são 2 vezes, claro, ou 7. Não diz isto, mas implica alguma reiteração de comportamento, uma insistência, e tem que ser um comportamento obviamente indesejado, portanto não pode ser nada que mereça do lado de lá também, porque às vezes temos situações em que temos alguém que pode estar a ter um comportamento menos apropriado, mas em que do lado de lá a pessoa, pelas mais variadas razões, nomeadamente porque não sabe como reagir, ou enfim, qualquer coisa, se for, por exemplo, uma mensagem escrita ou qualquer coisa, até pode responder com um smile ou uma coisa qualquer. Com um emoji, não é? Pronto. E também é importante ter atenção a isto, ou seja, claramente este comportamento tem que ser indesejado. Não há aqui lugar em definições ou a zonas menos cinzentas. Eu não estou interessada nisto, isto está a incomodar-me, está a humilhar-me, está a hostilizar-me e está a ter um efeito perverso em mim com consequências, nomeadamente na minha saúde. Isso é muito interessante estar a dizer isso, porque queria também perceber, e da sua experiência, se os protagonistas, tanto a vítima como o agressor, têm sempre uma noção clara do que se está a passar. As vítimas às vezes não têm imediatamente. Num primeiro momento. Podem não ter imediatamente, porque, repare, às vezes há momentos menos felizes que podemos ter, ou que alguém pode ter connosco, e não significa necessariamente, 1, que se vá repetir, 2, que seja intencional, 3, que vá provocar o dito
efeito perverso em nós, não é? Portanto, isto também pode acontecer. Já quem está, no fundo, a ter um comportamento assediante, esse tem que ter consciência, não é? Já voltamos à conversa com a advogada Carmo Sousa Machado, especialista em direito laboral. Vamos ainda explicar o que deve fazer alguém que se sente alvo de assédio sexual. E já só falta sair o último episódio do Sargento na Cela 7, uma série em podcast do Observador que conta a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra português que esteve mais tempo em cativeiro na guerra em África. No 5º episódio, que saiu na terça-feira, falamos de uma operação secreta, a Operação Mar Verde. Este podcast é narrado pelo ator Pepe Rapazote e tem música original de Noisarve. O Sargento na Cela 7 está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a advogada Carmo Sousa Machado, especialista em direito laboral. Carmo Sousa Machado, o que deve, afinal, alguém que se sente vítima de assédio, o que é que deve essa pessoa fazer? Voltando a cingir-me ao ambiente de trabalho e fazendo só aqui uma nota muito breve, há já alguns anos, e Portugal tem sido pioneiro nesta matéria do assédio, mas, como dizia, há já alguns anos que as empresas estão obrigadas a adotar códigos de boa conduta para, no fundo, ajudar na prevenção e no combate ao assédio no trabalho. Isto desde que tenha 7 ou mais trabalhadores, o que será a esmagadora maioria das empresas em Portugal, apesar do nosso tecido empresarial ser constituído por micro, pequenas e médias empresas, 7 trabalhadores é fácil de atingir. Mas da sua experiência, as empresas têm esse mecanismo? Eu diria que as empresas mais pequenas não têm, efetivamente, pese embora isto seja uma contraordenação grave, o que implica também que haja fiscalização a essas mesmas empresas e, portanto, isto nem sempre acontece. Mas, para além de estarmos obrigados a adotar os ditos códigos de boa conduta, os empregadores estão também obrigados, desde que tenham conhecimento de alguma situação destas, por si ou por denúncia, a instaurar um procedimento disciplinar para, no fundo, averiguar e aplicar alguma sanção, se for o caso, numa situação em que tenha ocorrido assédio. E, novamente, esta obrigação, se não for cumprida, constitui uma contraordenação grave por parte das empresas. Portanto, é algo a que devemos estar bastante atentos e obviamente, e como sempre, devemos ser cumpridores da lei, não é? Isso é num plano disciplinar da empresa. Sim. Há também aqui um plano criminal, nestes casos, pode existir? Existe um crime que tem aqui alguma equivalência, que é um crime de importunação sexual. É um crime semipúblico, tem uma... Ou seja, qualquer pessoa pode fazer queixa, não é? Qualquer pessoa pode fazer queixa. Tem que ter, obviamente, fundamentos sérios para a fazer, para isso não se virar contra si adiante, mas havendo fundamento para fazer, sim,
pode e deve, tem 6 meses para apresentar essa queixa-crime. Então, voltando aqui às instituições, às empresas, ou escolas, universidades, enfim, a esse universo, depois, como é que se desenrola esse processo disciplinar? Quem é que investiga? Quem é que ouve a vítima? Quem é que vai tentar perceber se há ou não ali algum fundo de verdade? Uhum. Então, o poder disciplinar tanto pode ser exercido diretamente pelo empregador, como pode ser exercido por alguém em quem o empregador, no fundo, delegue esse poder a alguém que seja trabalhador da empresa ou alguém externo. Muitas vezes é delegado em pessoas externas às empresas, nomeadamente em advogados, porque às vezes as empresas têm uma dimensão pequena e é complicado ter algum colega de trabalho a tratar destas próprias questões, não é? E o processo disciplinar em Portugal obedece a um formalismo e a um rigor grandes e, portanto, tem que ser formalmente aberto, tem que seguir esse procedimento em que é, no fundo, elaborada. Pode haver necessidade de ouvir e tentar perceber, no âmbito do chamado processo prévio de inquérito, se há ali fundamento ou não. Às vezes não há fundamento, às vezes também há alguma situação de alguma pequena vingança ou discórdias entre colegas que geram estas queixas, mas pronto, pode haver necessidade, se não forem os factos muito óbvios na sua concretização de tempo, modo, lugar, pode haver necessidade de promover um processo prévio de inquérito, concluindo-se que existe de facto matéria disciplinar, então avança-se para processo disciplinar com a notificação de uma nota de culpa e depois o trabalhador tem um prazo para responder, para arrolar testemunhas, para indicar meios de prova e depois o instrutor do processo, será o empregador ou não, tem um prazo para emitir um relatório e a empresa uma decisão final em que comunica a sanção a aplicar e que vai depender dos casos naturalmente e da sua gravidade, porque as sanções devem ser decididas em função também da gravidade dos factos praticados e de outras circunstâncias, nomeadamente atenuantes ou da antiguidade do trabalhador, enfim, há aqui várias coisas que podem e devem ser levadas em linha de conta. Mas em traços muito gerais e simples, é isto que se vai passar e é isto que tem que se passar. É uma obrigação legal de todos os empregadores, quando têm notícia da prática de assédio, de promoverem a ação disciplinar para apurar os factos e punir o infrator, se for o caso. Não é? E isso acontece daquilo que é o seu conhecimento do seu trabalho? Acontece, não tanto como se calhar seria de esperar. Eu acho que a minha conclusão é que há ainda muita vergonha e medo em fazer denúncias deste tipo de situações. E como é que se pode dar confiança à vítima que está numa situação muito vulnerável e que, por certo, terá receio de tudo o que pode vir depois de fazer uma queixa dessas? Como é que as empresas, em sua opinião, podem dar conforto a uma vítima para ela se sentir confortável para fazer uma denúncia dessas? Desde logo, garantindo que aquilo que está a ser dito àquela pessoa e vai ser utilizado apenas e só em sede de ação disciplinar. E depois, desde logo, ter presente, e isto não é uma garantia que as empresas dão, mas é uma garantia que a lei dá, que o Código de Trabalho dá, é que não são permitidas as chamadas sanções abusivas. Ou seja, considera-se, por exemplo, abusiva uma sanção disciplinar que tenha sido motivada pelo facto desse trabalhador, que está a ser alvo dessa sanção disciplinar, ter, por exemplo, e no caso em concreto, ter alegado ter sido vítima de acesso ou ter sido testemunha de um colega num processo em que tenha sido discutido, invocado uma situação de assédio dentro da empresa. E, por outro lado, por exemplo, vamos supor que essa sanção foi o despedimento, porque nem sempre é o despedimento, há outras sanções. No caso de ter sido despedido esse trabalhador, esse despedimento presume-se abusivo até um ano após a denúncia de uma situação de assédio, por exemplo. Portanto, há aqui alguma garantia, algum conforto das vítimas, e não só das vítimas, porque muitas vezes a dificuldade é também em encontrar testemunhas
colegas que tenham presenciado ou que não tenham presenciado, mas com quem a vítima tenha falado, por exemplo, não acreditas o que me aconteceu, fulano acabou de me fazer, dizer, insinuar, seja o que for. E, portanto, quer as vítimas, quer as testemunhas têm, eu diria que uma proteção suficientemente abrangente para não terem medo de elas próprias serem de imediato retaliadas com a instauração de um procedimento disciplinar, com a aplicação de uma sanção ou, inclusivamente, uma sanção mais gravosa, no caso do despedimento, não é? E quão importante é preservar provas como e-mails, mensagens, e isso pode ser usado? Não há aqui conflitos de privacidade? Como é que isto na lei é sempre gelo, não é? sempre gelo fino. Se eu for vítima de acesso, sou destinatária desse e-mail. Portanto, eu não estou a violar nada, é uma correspondência que está a ser trocada comigo. E é fundamental guardar esse tipo de informação. A prova é sempre fundamental, seja em que cenário for. A prova é sempre fundamental e muitas vezes nos casos de assédio é o que complica aqui a denúncia, porque na maioria das vezes estas situações não são feitas à frente de toda a gente, não é? São feitas dissimuladamente, ou por mensagens, ou por às esperas, à porta de casa. Há pessoas que aparecem nos sítios onde sabem que as vítimas vão estar. Portanto, há situações complicadíssimas, com consequências gravíssimas para as vítimas, ao nível da sua vida pessoal, da sua vida familiar e da sua saúde mental. O que, por sua vez, e também não é despiciando isto, se vai refletir nas próprias empresas, porque alguém que não está bem não tem a mesma produtividade, a mesma rentabilidade, o mesmo ânimo, portanto isto acaba por ter consequências maiores do que apenas na própria vítima, não é? Muito obrigado, Carmo Sousa Machado. O gosto foi meu, muito obrigada, espero ter ajudado aqui a esclarecer algumas destas questões que me pôs. Carmo Sousa Machado é coordenadora da equipa de Direito de Trabalho da Abreu Advogados. Esta foi a história do dia. E quem nos ouve na aplicação do Spotify, e atenção que só funciona mesmo na aplicação do Spotify no telemóvel, pode responder a uma pergunta, um caso de sim ou não relacionado com este episódio. E a pergunta que hoje fazemos é esta: a sua empresa ou escola tem um mecanismo para lidar com suspeitas de casos de assédio sexual? Sim ou não? Depois de responder, terá acesso à estatística dos resultados. E se gostou deste episódio da História do Dia, pode partilhá-lo ou pode também classificar a História do Dia na plataforma que usa habitualmente para ouvir podcast, plataformas como o Spotify ou a Apple Podcast. Isto para nós é mesmo muito importante. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte, sonoplastia do Bernardo Almeida e música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.